Graça e paz, irmãos. Mais um módulo no curso de Teologia com ênfase em Missiologia. E hoje vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina Missão e Reino de Deus. Convido vocês, então, para aqui fazer um mergulhar, para entender um pouco mais da questão da missiologia, de alguns aspectos da missiologia aqui conosco. Vamos, então, dar início e pensar aí nos nossos dois objetivos da nossa disciplina. Nosso primeiro objetivo é definir, né, os conceitos, né, de missão e de reino de Deus. Então, nós temos esses dois objetivos. O primeiro de definir, né, a missão e reino de Deus, e depois nós vamos ali fazer como se fosse um panorama, né, bíblico da missão, mostrar onde esse conceito, né, missão e reino de Deus, se consolida na Bíblia, né? Vamos iniciar com o Gênesis de 1 a 3. E na próxima aula a gente faz uma síntese, uma síntese mesmo do Antigo e do Novo Testamento, pensando nessa temática do reino de Deus, de missão e reino de Deus. Então vamos lá para a nossa primeira parte, onde nós vamos definir os conceitos de missão e reino de Deus. Vamos primeiro para a palavra missão, e aí eu coloquei missão no plural, e missões, né, no plural, e missão singular, para a gente tentar compreender dentro da missiologia o que se trata essas duas palavras. Primeiro, a palavra missão, a gente vê que essa palavra ela é uma palavra que deriva do latim, que significa enviar. E essa não é uma palavra bíblica, né? Uma palavra do latim. A palavra mais próxima que a gente tem na Bíblia é a palavra apóstolo, que significa enviado. Então, a palavra missão não é uma palavra que deriva da Bíblia, mas a palavra apóstolo é que mais se aproxima dessa ideia de enviado, né? Alguém que é enviado. Né? Hoje, por isso que eu botei ali Missio Dei, hoje a palavra missão, em termos dentro do círculo da missiologia, essa palavra missão no singular, ela está ligada à questão da Missio Dei, ou seja, missão de Deus. Então, quando se fala no singular a palavra missão, ela está atrelada à questão da missão de Deus, ok? Não missão da igreja, mas missão de Deus. E é chamado ali, David Bosch vai falar isso, a gente vai ver mais à frente, desse termo missão como Missio Dei, missão de Deus. E a palavra missões, que normalmente nós utilizamos, então hoje nos círculos missiológicos, entendido então como os empreendimentos, aquilo que a igreja faz dentro da participação dela na missão de Deus, na Missio Dei. Por isso é tão importante a gente conhecer, irmãos, qual é a missão de Deus, o que é a missão de Deus. Tá? Então, a ideia de missões são os empreendimentos da igreja e a participação dela na Missio Deus, na missão de Deus. E observamos que nesses empreendimentos nós temos diversos tipos de envio. O Chris Wright ele fala no seu livro A Missão do Povo de Deus que nós não fomos enviados apenas no quesito geográfico, né, da pregação, no sentido da evangelização, mas há diversos aspectos de envio em que Deus envia o seu povo para o mundo para transformar pelos sinais concretos do reino de Deus. Então a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa aula, mas aqui só para trazer essa definição de missão e missões. Então o David Bosch, o seu livro Missão Transformadora, é que ele apresenta essa distinção entre missão no singular e missão no plural. Aí eu peguei um trechinho aqui do livro e ele diz o seguinte: missão está relacionada a Missio Dei, ou missão de Deus. E o que é essa missão de Deus? Segundo o David Bosch, essa missão de Deus é a atividade de Deus que compreende tanto a igreja como o cosmos. Aqui na definição já de David Bosch do que significa missão de Deus, ele vai englobar a questão não religiosa, mas de todo o cosmos, toda a Terra, não só a questão da igreja, não só a questão religiosa, mas compreende toda a Terra, porque foi o Senhor que criou e ele busca então redimir
a sua criação. Então, compreende tanto a igreja como o cosmos nesse sentido. A Missio Dei, a missão de Deus, enuncia a boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus é um Deus ativo em todo o processo de redenção. E o termo plural, como já falamos aqui, diz respeito aos empreendimentos da igreja. Podemos então aqui já fazer uma primeira consideração, uma primeira conclusão aqui dentro do que a gente falou até aqui. Primeira coisa que a gente já conclui é de que a missão ela não é primordialmente da igreja e sim de Deus. Então a missão ela pertence a Deus e não à igreja. Então isso é um primeiro aspecto que a gente já aprende aqui já de início nessa conceituação. Segundo, que a igreja então ela foi criada para a missão de Deus. Olha, se primordialmente a missão não é da igreja, mas de Deus, a igreja então ela é criada para a missão de Deus. E também vimos até aqui, nessa primeira conclusão, que a missão então ela compreende tanto a igreja quanto toda a criação, todo o cosmos. E aí eu fecho essa ideia de que a missão é de Deus, de que a igreja foi criada para a missão de Deus e de que essa missão compreende a igreja, mas também toda a criação, todo o cosmos. Essa frase do Chris White, eu gosto muito de citar essa frase, que é uma frase profunda que a gente precisa analisar com cuidado, com carinho. Diz o seguinte, o Chris White ele diz, não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Chris White, do seu livro A Missão do Povo de Deus. Olha aqui essa última parte dessa frase. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja que foi feita para a missão e missão de Deus. E aqui, gente, já caberia aqui muitas aplicações dentro dessa frase. Uma delas é o seguinte, se nós, então, fomos criados por Deus para a sua missão, se nós não estivermos alinhados à missão de Deus, nós perdemos a nossa identidade como igreja. Igreja só é igreja de fato quando ela está no cumprimento da missão de Deus, porque ela foi criada para isso. Então, quando ela não cumpre, ela é um clube religioso, ela é qualquer outra coisa, mas ela não é igreja, porque a igreja foi criada para a missão de Deus, missão de redenção, missão de recriação, missão de transformação, de restauração e de recuperação daquilo que o pecado afetou. E a gente vai ver esse desenvolvimento mais à frente. Então, a igreja foi feita, assim como Israel no Antigo Testamento foi feito, para a missão de Deus, a missão de redenção. A missão de Deus, ligado agora, vamos ao termo reino de Deus, né? Missão e reino de Deus, a ideia de missão e reino de Deus estão muito ligados, né? Interligados. Por quê? Porque o reinado de Deus, ele é o ponto de partida para o contexto da missão. Segundo David Bosch, ele vai dizer que é o reinado, o governo de Deus, que significa o reino de Deus, significa o reinado e o governo de Deus. E ele é o ponto de partida para a gente entender o contexto de missão, para entender a ideia, esse conceito de missão. De um Deus criador, que criou todas as coisas, que governa e sustenta todas essas coisas, tanto nos céus quanto na terra. E ele vai levar tudo à consumação de novos céus e nova terra, como o Apocalipse 21 relata para cada um de nós. Então veja, o Deus que criou todas as coisas, o pecado que afeta todas as coisas, mas esse Deus que está redimindo todas as coisas, levará à consumação de novos céus e nova terra. Apocalipse 21 trará a consumação de todas as coisas. Então a ideia de missão e reino desse rei que governa sobre tudo e sobre todos. Por isso, então, a gente vai trazer aqui uma definição do que é reino de Deus. Lembrando que essa definição, a gente vai trazer outras definições na nossa aula de número 3, que nós vamos fazer uma aula especificamente sobre o reino de Deus. Nesse momento, na aula 1, apenas estou trazendo aqui as definições, os termos, aplicando para que a gente possa ter um entendimento geral do que a gente quer falar aqui. Então, apenas uma definição do LED que fala sobre
o que significa, o que representa o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele diz o seguinte, olha a frase dele, ele diz o seguinte, o sentido primário, tanto da palavra hebraica, né, no Antigo, como da grega no Novo, é a posição, autoridade e soberania exercida pelo rei. Então, tanto no Antigo quanto no Novo, destaca a posição, a autoridade e soberania exercida por um rei. Uma basileia, aqui dentro já do conceito de Novo Testamento, na verdade pode ser reino, pode ser o reino, domínio sobre o qual o soberano exerce sua autoridade, ou seja, um local, né, um domínio. Vamos dizer aqui, a rainha da Inglaterra exerce o domínio sobre a Inglaterra, sobre o reino da Inglaterra. Então, esse domínio que o soberano exerce sobre esse domínio. E as pessoas que estão submissas ali da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Então, pode ser as pessoas que pertencem a esse reino e sobre as quais a autoridade deste rei é exercida. Porém, esses sentidos, tanto de domínio, né, de um lugar ou das pessoas, são sentidos secundários e derivados dentro do sentido bíblico do que significa reino de Deus. Acima de tudo, reino é a autoridade para governar, é a soberania do rei. Veja, então eu poderia dizer já aqui que o reino de Deus é o governo de Deus. É o ato de governar de Deus, a soberania de Deus, a soberania do rei, é a autoridade que ele tem para governar. E secundariamente, claro, a gente vai ter os domínios desse reino e a gente vai ter as pessoas que estão submetidas a esse reino. Mas o reino de Deus é o governo de Deus, é a soberania do rei que governa sobre tudo e sobre todos. Então, intimamente ligado naquilo que a gente falou, que missão é missão de Deus. Porque é Ele que governa, é Ele que reina, é Ele que tem o controle de todas as coisas e vai levar à consumação de novos céus e nova terra. Então, fechando todo o escopo bíblico aí do que a gente entende por missão. Assim, pensando na ideia de missão e reino de Deus, uma coisa que a gente sempre vê na teologia bíblica, quando vocês estudarem teologia bíblica de missões, ou teologia bíblica mesmo, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Qual que é a chave hermenêutica? Qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é o conceito que resume a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento? Qual é o assunto? Qual é o tema? Qual é o conceito que talvez possa resumir o assunto ali da Bíblia? E aí, alguns autores, eles possuem diversas opiniões, posturas, ideias sobre esses temas, sobre esses conceitos, que a gente chama de chave hermenêutica, ou seja, qual é a palavra que unifica tanto o Antigo e Novo Testamento? Qual é a palavra? E a gente vê alguns exemplos aí, aliança, lei, soberania de Deus, universalismo, eleição, promessa, comunhão, reino de Deus, um plano salvífico de Deus na história. Nenhum desses temas aí estão errados ou certos, vamos dizer assim. Mas baseado ali no Timóteo Carricker, que ele tem um livro chamado O Caminho Missionário de Deus, ele sugere que a palavra, o conceito reino de Deus e um plano salvífico, esses dois últimos conceitos, resumem muito bem o que é missão. E também, ao mesmo tempo, ele realça a ligação do reino de Deus e um plano salvífico na história. Ele faz uma ligação, ele realça essa ligação entre os outros temas acima, aliança, lei, soberania de Deus. Ou seja, ele consegue resumir bem todos esses outros conceitos. Então ele segue essa linha de que a palavra, o conceito que unifica Antigo e Novo Testamento é a ideia de reino de Deus, do governo de Deus, né, do governo do soberano rei, que tem um plano salvífico de Deus, né, um plano salvífico para a história. Então, essa ideia que ele trabalha. Assim, irmãos, podemos dizer o seguinte, que nós não estamos aqui coletando versículos para sustentar que a missão é bíblica. Não é esse o propósito.
O que nós estamos querendo dizer aqui é que a Bíblia tem uma narrativa missiológica. Nós não precisamos escolher textos bíblicos para sustentar a ideia de missão, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma história missionária. É a história do reino de Deus, do rei que governa, que reina sobre tudo e sobre todos. Então toda a Bíblia precisa ser lida e interpretada à luz desse governo, desse reinado de Deus. Isso significa dizer que a missão de Deus é o assunto de toda a Bíblia e que você possa ler a Bíblia nessa perspectiva do reino de Deus, do governo de Deus, da missão de Deus. Uma boa definição, de missão de Jorge Barro, eu gosto muito dessa definição, porque a definição do Jorge Barro resume esses dois termos que a gente acabou de falar, de missão e reino de Deus. Ele diz assim, resume da seguinte forma a ideia de missão. Missão é o chamado de Deus ao seu povo para promover em Cristo Jesus a restauração completa das relações e condições da vida do ser humano e da criação, de tal forma que permita a alegria da vida abundante no presente, como uma antecipação do reino de Deus e sua justiça, e da vida eterna quando se completa o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Nessa definição a gente tem algumas coisas importantes. Então esse chamado de Deus, para participarmos da missão dele, a missão é de Deus, e ele nos chama para participar de sua missão. Missão esta de restaurar as relações. A gente vai ver agora, na sequência da nossa aula, que relações são essas que nós precisamos restaurar. Né? As relações e condições da vida do ser humano e da criação. Que são relações essas, que são baseadas na vida humana e na criação. De tal forma que permitam que a vida abundante, no presente, como uma antecipação do reino de Deus e a sua justiça. Então, as implicações da missão e da redenção é aqui, hoje, agora, essa vida abundante. Porém, também tem a ver com o futuro, com a escatologia da vida eterna, quando se completa o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Quando nós chegarmos na aula 3, nós vamos pensar na ideia do reino de Deus, na tensão do já e ainda não. Ou seja, o reino de Deus já se manifestou entre nós, porém não em toda a sua plenitude.